Agora 11 horas 4 minutos, uma ocorrência em Sabará mobilizou hoje pela manhã equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil, porque 3 crianças e 2 adultos foram atingidos após um muro desabar sobre uma casa na região metropolitana por causa desse período chuvoso. A gente está agora na ponta da linha com o secretário de Defesa Civil do município, o Coronel Flávio Godinho, que vai trazer um pouco mais de informação para a gente aqui na 98 News. Coronel, seja muito bem-vindo à 98 News. Bom dia. Bom dia, Laura. Estamos aqui no local, aqui atrás, onde aconteceu o fato, o desabamento, em que 5 pessoas estavam no interior da casa e os bombeiros chegaram rapidamente e conseguiram reanimar a criança de 5 anos por bastante tempo de trabalho aqui de reanimação e graças a Deus essa criança foi socorrida com vida para o João 23. Olha, é bom a gente também mencionar que estamos ao vivo no YouTube, 98 News Oficial, que o ouvinte também consegue ver as imagens que o Coronel está trazendo para a gente, secretário da Defesa Civil de Sabará, está trazendo as imagens para a gente também no nosso YouTube. Eu queria um pouco de panorama, que tipo de situação a Defesa Civil encontrou quando chegou nesse local e em que momento estamos agora? O local já foi isolado? Que tipo de panorama a gente está falando, Coronel? A ocorrência ela começou por volta de 5h20 da manhã. Os bombeiros chegaram rapidamente com a Polícia Militar e o SAMU, fizeram todo o trabalho de socorrimento das pessoas. Essa foi as primeiras ações. Logo após, a função da Defesa Civil aqui agora é estabilizar o local. Então, os bombeiros, com a Polícia Militar e a Defesa Civil estão no local. Nós já interditamos uma casa que está logo acima da casa onde que teve o colapso. Essa casa não tem uma segurança estrutural para a moradora ficar lá. A equipe de assistência social e de psicólogos da prefeitura já acolheram essa família, essa senhora, né, para realocar ela em outro local. Outras 2 casas em cima, vai ser feita a limpeza do lote, colocar lona para estabilizar a recarga hídrica nesse solo, para que ele não fique mais encharcado. Nós estamos num período chuvoso e isso, nesse momento, é muito preocupante para a gente, essa quantidade de chuva. E aqui nós temos uma característica de um solo de filito, que é um solo muito suscetível a essa movimentação de massa. Então, o muro de arrimo, ele não suportou a carga de energia desse terreno e ele foi arremessado para cima da residência onde estavam as pessoas. No momento, agora, a gente está dando todo apoio à família, vai ser feita a demolição dessa casa que está aqui atrás de onde eu estou falando com todos os telespectadores e com vocês. A gente só está aguardando a perícia da Polícia Civil para que a Polícia Civil libere o terreno e aí sim a gente possa fazer a demolição dessa casa para que a gente tire qualquer risco desse local aqui. Essa casa tinha passado por algum tipo de vistoria, secretário? A gente sempre reforça aqui na 98 News que em caso de trinca, água empoçando no quintal, é importante chamar a Defesa Civil. Esse contato prévio tinha sido feito com a Defesa Civil ou pegou os moradores de surpresa? Esse local aqui, a sua pergunta é muito interessante, porque Sabará, a gente tem 25% da população que mora em área de risco. Então, isso para a gente é uma preocupação muito grande. Mas essa casa, especificamente, ela não tem nenhum histórico de vistoria ou de qualquer patologia que pudesse indicar para a equipe um possível colapso. Então, a moradora alega que ela começou a rachar. Hoje, na madrugada, houve um pequeno estralo e, em função desse estralo, a estrutura veio abaixo por causa desse muro que cedeu por cima da casa. Então, não tem um histórico dessa residência aqui. Apesar de que essas casas que estão aqui na região são todas casas que estão numa área de risco. Que tipo de auxílio que a prefeitura está ofertando agora para essa família? A gente fez o acolhimento dessa família com toda a nossa equipe de assistência social. Vai ser dado todo o apoio necessário. Mandamos uma equipe da Secretaria de Saúde lá para o João 23 e para a UPA, para acompanhar a criança e o pai que foi para um outro local, para dar todo apoio.
A casa que foi interditada, nós vamos recepcionar essa outra família com um projeto estrutural feito pelos engenheiros da Defesa Civil e do Obras, para que possa ser feito reforços com estudo técnico, com sondagem, para fazer a melhor opção aqui e essa moradora poder retornar para casa. Além disso, todas as outras assistências que essas famílias precisarem, o que for necessário, a Prefeitura vai dar todo apoio. O senhor falou sobre esse dado que cerca aí de 25% dos moradores de Sabará ficam em alguma região de risco, e a gente sabe, né, secretário, que o período chuvoso começa muito antes por parte das ações da Prefeitura do que o período chuvoso de fato, né? Então, que tipo de ação o Sabará tem tomado para poder mitigar os riscos desse período que a gente sabe aumenta o risco da gente noticiar ocorrências como essa? Sabará, historicamente, se a gente pegar um recorte histórico, sempre nós tivemos problemas aqui com alagamentos. Então, nós temos riscos geológicos e riscos hidrológicos. Os riscos hidrológicos a gente conseguiu amenizar porque há 3 meses nós estamos com as máquinas dentro do Rio das Velhas e do Rio Sabará, fazendo um trabalho de desassoreamento e de mudança de curva para tirar energia de água. Então, até agora, nós não tivemos nenhum problema com alagamento. Isso em função de ações preventivas. Já o risco geológico, ele é um trabalho mais complicado, por quê? Porque muitos moradores, eles estão residindo em encostas, não é porque eles querem, é porque realmente é o único local que eles têm para morar. E, infelizmente, a maioria das casas nesse local são casas de invasão. Ou seja, são pessoas que invadem terreno e constroem casas sem as estruturas das normas brasileiras que regulam para a construção de uma casa. Ou seja, é um binômio de risco. Uma área de risco com terreno de filito e com uma estrutura de casa, que a estrutura de casa não traz para esse morador uma segurança. Em função disso, acontecem esses colapsos dessas estruturas. Encerrando a nossa entrevista, secretário, vou deixar um espaço aberto para o senhor divulgar os canais da Prefeitura e também da Defesa Civil para que a população, em caso de risco, e quais são esses casos de risco, possa acionar as cooperações, as corporações competentes aí do município. Tá, é bom e a gente aproveitar esse espaço que a gente tem com a 98, que é parceira sempre da Prefeitura de Sabará, falar que qualquer indício de movimentação de massa, uma porta que até então ela fechava ou abria de forma tranquila, agora ela tem dificuldade de fechar, isso é indícios que houve movimentação de massa, que precisa de uma intervenção. Se o muro, se as árvores, eles começam a ter uma inclinação, isso dá também um parecer de quê? De que há movimentação de massa. Qualquer dessas ações, diz que 193 para os bombeiros, 190 para a Polícia Militar, para que a gente possa dar todo apoio para esses moradores e tirar essas pessoas, e a Prefeitura vai apoiar essas famílias no que for necessário. Secretário de Defesa Civil de Sabará, Coronel Flávio Godinho. Mais uma vez, secretário, muito obrigada por ter separado um tempinho aí do seu dia corrido para poder falar com a gente aqui na 98 News. Um bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia e novamente agradeço a 98 por esse apoio, por divulgar as ações para a gente salvar as pessoas. Fiquem com Deus e conte com a gente.